Paulo, de perseguidor, tornou-se perseguido, por amor a Cristo. Vida que nos inspira, que encoraja, que nos empurra para a grande missão de encontrar o perdido, lembrar o esquecido, falar da salvação. Paulo nos lembra que todo salvo é um missionário, todo seguidor de Cristo é evangelista, e ele fez isso de todas as formas, por todos os meios, no mundo inteiro, para alcançar a todos, até o seu último suspiro de vida. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Graça e paz, irmãos. Amém? A história de Paulo é inspiradora. E é por isso que a gente vai continuar o nosso tempo, a nossa série sobre a vida desse homem. Nós fomos impactados pela manhã, eu já estou sendo impactada a semana toda. E nós fomos impactados pela manhã com tudo aquilo que Deus dividiu ao nosso coração. Tudo aquilo que o Senhor falou a respeito da vida de Paulo, que sim, é um homem tremendamente usado por Deus, foi um homem usado em todas as situações que você pode imaginar, situações favoráveis, desfavoráveis. Paulo estava lá defendendo o Evangelho de Jesus Cristo. E que o Senhor fale ao meu coração, ao seu coração essa noite, que você não saia daqui da mesma forma como entrou, que você não saia daqui da mesma forma como você tem levado a sua vida. Antes de começar, eu quero dizer para você que o Wesley mandou um abraço para todos vocês. Como o pastor disse, ele está no sul da Tanzânia, completamente impactado por aquilo que Deus está fazendo no meio daquele povo. A igreja do Senhor Jesus, apesar de ser uma igreja bem pobre, bem simples, ela tem alcançado não só os cristãos, como os animistas, os muçulmanos, naquela região, não somente com o evangelho da graça de Deus, mas também com médico, com escola, coisas que eles jamais teriam acesso se não fosse a igreja do Senhor instaurada. Então nós louvamos a Deus, pelo que o Senhor está fazendo naquele lugar. Não esqueçam de orar pelos missionários que estão naquela região. Paulo é demais. Quando a gente olha para tudo o que ele fez e todas as trajetórias e todos os lugares e todas as coisas que ele escreveu, nós vemos que foi um homem levantado por Deus. Um homem que sabia exatamente pontuar todo o seu ministério, toda a sua vida na graça de Deus. A vida de Paulo era instaurada, o ministério dele, sobre a graça de Deus e sobre a gratidão. A gratidão porque ele sabia exatamente o que ele tinha feito e sabia exatamente do que ele havia sido perdoado. Ele foi impactado pela glória de Deus e ele se tornou um homem tão grato, que ele enfrentou toda a sua vida, enfrentou todos os obstáculos que você possa imaginar para que o Evangelho ele rasgasse o mundo da maneira como foi. Paulo, ele revirou o mundo de cabeça para baixo, ele entrou no mundo grego e era um lugar muito difícil de pregar, principalmente por causa da tradição. As pessoas altamente pagãs, uma cultura fortíssima de deuses, e você vê Paulo entrando e falando da graça de Deus abertamente. Esse cara escreveu mais de 13 cartas, sempre ensinando a igreja do Senhor sobre a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Apesar de tudo isso, Paulo ele também tinha o seu lado às vezes meio áspero, meio ácido. Ele não tinha papas nas línguas, Paulo ele não tinha problema em falar a verdade, ele não era politicamente correto. Eu disse pela manhã que talvez se Paulo viesse hoje para a nossa igreja, para a nossa igreja do século 21, talvez ele fosse até rejeitado, porque ele não era um cara de meias palavras ou de politicamente correto. Como Paulo era assim, sim, não, e ele falava a verdade, doesse quem fosse doer. Para você ter uma ideia, ele teve uma certa desavença até com o apóstolo Pedro, porque Pedro até então estava lá com os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, e recebeu eles, com o evangelho de Cristo e tudo mais, mas depois Pedro entra numa onda judaizante, ele começa a pregar para os gentios dizendo o seguinte: olha só, vocês precisam se circuncidar, e depois disso, aí sim vocês estarão no reino dos céus e vocês vão ser aceitos e salvos.
Quando Paulo vê esse tipo de pregação, a palavra de Deus fala que ele se opõe face a face a Pedro. E você pensa, Pedro chegou primeiro do que Paulo, ok? Ele foi escolhido a dedo por Jesus, Pedro andou sobre as águas. Talvez Paulo naquele momento tenha pensado, nossa, mas peraí, o cara chegou primeiro do que eu, ele tem mais experiência, ele estava ali lado a lado de Jesus, eu não vou fazer isso, mas Paulo fez. Ele vai e se opõe face a face ao apóstolo Pedro e publicamente ele repreende, defendendo a salvação em Cristo Jesus apenas pela graça poderosa de Deus e não mais por outra coisa. Eles não precisavam se circuncidar. E é interessante que Paulo não só faz isso publicamente, como registra ainda, se dá uma olhada em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11, ele fez questão de registrar essa situação constrangedora. Alguns teólogos, alguns estudiosos, dizem que essa palavra no grego, se opor face a face, é mais ou menos o que acontece, sabe, naquelas lutas de MMA bem famosas, importantes, e que aí eles chamam esses lutadores e colocam um lutador, né, de cara a cara um com o outro para o pessoal tirar foto e fazer toda aquela publicidade. E você já viu como os lutadores ficam? Eles ficam diante um do outro, né, quase fungando na cara do outro, eles ficam se encarando. Então esse se opor face a face que Paulo fez com Pedro foi basicamente isso aí. Pelo jeito eles não chegaram a sair no tapa, mas Paulo estava defendendo a sã doutrina, estava defendendo a salvação pela graça de Deus, com tudo que ele podia, com todas as suas forças, sem se preocupar em ser politicamente correto. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 14, a partir do versículo 8. Hoje nós vamos falar sobre a razão do nosso chamado. Atos capítulo 14, a partir do versículo 8. Nós vamos ler até o 22. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local. Os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Opa! Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando, amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências da sua existência e da sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhe oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles o encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que era necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Você vê essa trajetória, né, sensacional. E a gente vai começar a caminhar para o primeiro ponto, que diz que fomos chamados para dizer ao impossível que Jesus pode. E quando nós olhamos os escritos bíblicos e uma série de milagres que Jesus, tanto Jesus quanto os apóstolos, os discípulos faziam, nós ficamos maravilhados e olhamos para tudo aquilo como se tivesse ficado tudo no passado. Eu quero dizer para você que Jesus, ele continua fazendo milagres através da sua igreja.
através da minha vida e da sua vida. Nós estamos nos afastando de uma forma terrível da espiritualidade, ao ponto de nós não crermos mais na manifestação poderosa do Espírito de Deus. Você já percebeu que quando nós temos pessoas que são acometidas por doenças, as primeiras coisas que fazemos é falar o seguinte: olha, você já tomou o remédio tal? Você já procurou o médico tal? Em momento nenhum eu estou querendo dizer para você que a gente não deva fazer isso, ou não deva orar, talvez, para os médicos agirem, enfim, descobrirem alguma coisa, mas nós não estamos sendo ousados o suficiente para orar pedindo ao Senhor curas e milagres sobre a sua igreja. Eu passei há pouco tempo por uma cirurgia de tireoide, e sim, foi necessário, depois de 19 anos, orando, 19 anos esperando, eu entendi do Senhor que era para eu passar por esse momento de cirurgia, que seria dessa maneira. E foi assim, Ele guiou a mão dos médicos e foi, eu tenho tantos testemunhos sobre esse dia, foi sensacional o que o Senhor fez, usando a vida de homens para fazer essa cirurgia em mim. Mas ao mesmo tempo, nós vemos a manifestação poderosa do Senhor em vários cantos da terra, onde Ele tem curado pessoas, levantado paralíticos das suas cadeiras de roda. Ele tem dado vista aos cegos, Ele tem dado ouvido de novo aos surdos, Ele tem dado voz aos mudos, e isso acontece, queridos, não tão distante. Às vezes a gente pensa que essas coisas estão acontecendo lá na Ásia, no Oriente Médio, na África. Sim, acontece, mas acontece aqui no Brasil, acontece nos Estados Unidos, está próximo de nós. Mas, infelizmente, nós como igreja do Senhor, a gente tem se afastado completamente do Senhor e do sobrenatural e da espiritualidade, que nós não cremos mais. E muito mais do que incredulidade, nós estamos nos tornando pessoas covardes. Nós não temos mais coragem ou ousadia no Espírito Santo de Deus para impor as nossas mãos e orar, interceder pelas pessoas. Nós estamos simplesmente naturalizando todas as coisas. Para todas as coisas tem uma resposta natural, nunca espiritual. Só que a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós temos um Deus que se manifesta no reino espiritual e continua fazendo milagres. Eu quero dizer para você, não sei qual é a sua perspectiva sobre isso, mas Deus, Ele não é pentecostal, Ele não é tradicional, Ele não é reformado. Não tem como encaixar Deus numa caixa de uma denominação. Deus não pertence a uma denominação. Ele não é batista, assembleano, presbiteriano. Deus está acima de todas as coisas que você possa imaginar ou crer. Ele está acima da teologia que criamos para entendê-lo. Ele está acima de todas as denominações e talvez pregações que você vê por aí. Deus está acima de todas as coisas. Nós não temos como, queridos e queridas, colocar Deus dentro de uma caixa e dizer que Ele vai agir dessa maneira. Nós não temos como colocar um limite para Deus ou obstáculos, dizer, não, Deus, não faz dessa maneira, que o Senhor não está se encaixando exatamente neste conceito. Quem somos nós, queridos e queridas, para dizer ao Senhor o que Ele deve fazer e de que forma e de que maneira? Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele continua ressuscitando mortos. Aquilo que parece impossível, aquilo que você nunca viu. A gente brinca, parece papo de missionário, né? Parece lenda, conto da carochinha. Essas coisas continuam acontecendo. E talvez porque nós não conseguimos enxergar essas coisas no nosso meio, porque viramos um povo completamente incrédulo, um povo covarde, um povo tímido. Nós não usamos mais o poder do Espírito Santo para agir espiritualmente e abençoar pessoas e sermos ousados nas nossas orações. Nós ficamos completamente intimidados pelas coisas à nossa volta, pelo que vão pensar sobre mim, o que vão achar, enfim. Hoje você orar, talvez, por uma pessoa passando por uma situação de um câncer, por exemplo, você pode ser dado como um fanático. Mas Deus é o Deus que continua fazendo milagres e operando através da sua igreja gloriosa. São pessoas como eu e como você. Quando Paulo passa por esse lugar, ele vê esse paralítico que já era assim desde nascença. Ele consegue enxergar que existe fé, aquele homem estava sedento. E Paulo dá uma ordem, levanta. E aquele homem levanta. Você imagina o alvoroço, né, naquela cidade, naquele momento. Faz mais ou menos uns 20 anos atrás, eu recebi uma ligação e alguém pedia para eu orar por uma mulher, né, num hospital no Rio de Janeiro. E essa mulher, ela já estava com um câncer terminal,
Para você ter ideia, eu não lembro o nome dela, não lembro onde, nem sei onde era o câncer dela, só sei que já não tinha mais jeito. Ela estava numa ala do hospital já para cuidados paliativos, porque não já existia forma nenhuma de tratamento. E eu fui até ela, eu cheguei, e ela era muito magrinha, estava encolhida debaixo das cobertas. Eu impus as minhas mãos sobre ela e orei. Falei, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo passe do alto da cabeça à planta dos pés. Limpa, Senhor, esse câncer, dá uma nova vida, dá uma segunda chance. E eu fiz aquela oração e fui viver a minha vida, né? Nessa época eu estava na Jocum, então eu fui para uma parte de treinamento. 3 meses depois, eu recebi outra ligação. Falou, Priscila, sabe aquela mulher que você orou? E eu já tinha achado, né? Falei assim, meu Deus, morreu. Até que demorou muito, né? 3 meses para uma pessoa que estava prestes a morrer naquela semana. Eu falei assim, e me disseram, ela está se batizando hoje numa igreja evangélica. Aquela mulher, ela não só foi curada completamente do câncer que a acometia, ela revirou, né? Revirou todos os diagnósticos médicos, ficaram completamente sem explicação do que tinha acontecido. Como ela foi para uma igreja evangélica e estava se batizando naquele dia. Eu quero dizer para você que Deus usa pessoas pecadoras como eu e como você para fazer coisas extraordinárias. Só que esse poder, ele não está exatamente em nós, não somos nós, é o Senhor. 10 meses antes que eu orei por essa mulher e ela foi completamente curada de um câncer terminal, eu tinha perdido meu pai para câncer de pulmão. E com certeza eu orei por ele várias e várias vezes. Mas Deus é Deus. Ele faz o que quer, na hora que quer, Ele cura quem quer e no momento que quiser. Não somos nós que o manipulamos e o poder não está nas mãos das pessoas. O poder, na verdade, não está em nós, não é nosso. Ele está em nós, mas não é nosso. É o poder do Senhor. Ele só quer que a gente tenha ousadia de declarar a palavra dEle, ousadia de impor as mãos para as pessoas serem curadas, porque se Ele quiser que essas pessoas sejam curadas, elas vão ser curadas. Vamos caminhar para o ponto 2. Nós fomos chamados para lidar com a tensão da autopromoção. Então você imagina Paulo e Barnabé, eles estão ali, começa aquele alvoroço, e até então, né, você pensa que ela é uma comunidade pagã, é uma comunidade que estava inserida completamente em superstição, em crendices. Até então eles adoravam deuses de estátua, né, de pedra, de madeira, e de repente acontece uma cura dessa magnitude. Eles de maneira alguma pensam, esses caras são mensageiros dos deuses. Eles pensam, os deuses desceram até nós. Literalmente eles acreditaram porque foi uma cura fantástica. E aí eles começam a adoração, né? E joga touro. Eu até brinquei de manhã, falei que o pastor Fernando já falou, não, me dá o touro aqui para a gente fazer uma churrascada, tirar umas picanhas desse touro. E aí foi aquele alvoroço, traz flor, e traz isso, e todo mundo se prostra no chão. Paulo, no mesmo momento, né, ele fica atordoado junto com Barnabé, e isso nos faz pensar uma coisa, todos nós, aquele que tem Jesus e o que não tem Jesus, todos nós, toda a humanidade, ela nasceu com o propósito de adorar alguma coisa, adorar ao Deus Criador, o Deus que a fez. Isso está dentro de nós, faz parte da nossa essência, a adoração. E quando a gente tira a adoração do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, a gente precisa canalizar essa adoração para algum lugar. Então tem gente que vai adorar, né, imagens, outros vão adorar dinheiro, vão adorar seu próprio conhecimento, vão adorar o sexo oposto, eles vão adorar toda sorte de coisas que você possa imaginar, porque existe dentro de nós essa necessidade de adorar alguma coisa. E é isso que esses caras fazem. Paulo poderia muito bem se aproveitar disso, ou ser politicamente correto e falar, poxa, coitados, né? Eles vieram do templo agora, estão arrastando o touro pelo meio da cidade, trouxeram flores, estão queimando incenso, estão acendendo vela, não vamos constranger esse povo. E Paulo, de maneira alguma, a gente já sabe, né, que ele tem uma coisa meio áspera e tudo mais, ele lida com a verdade, é o sim, não, e é a verdade. Ele não permite aquele tipo de adoração. Mas olhando para o nosso contexto hoje, nós vemos, principalmente no nosso meio evangélico, como nós temos a necessidade de adorar outras coisas e outras pessoas. Só que muitos homens e mulheres de Deus, eles não têm esse mesmo senso de justiça, essa ética de Paulo, e eles permitem-se ser adorados. Me adorem.
O que mais vemos hoje, às vezes, pastores, bispos, apóstolos, qualquer título que você possa passar pela sua cabeça, esses homens, eles querem adoração. Eles enchem o pulmão e para eles têm a voz de Deus para a vida das pessoas, eles manipulam a vida das pessoas, eles dirigem a vida das pessoas como eles querem bater o martelo sobre o que você tem que fazer, com quem que você tem que casar, que carro que você tem que comprar, se você pode viajar ou não, se você pode visitar uma outra igreja ou não. Queridos, cuidado. Você que está me ouvindo agora em casa, pela internet, cuidado com esse tipo de pregação, não é uma pregação genuína. É só a gente olhar para os contextos bíblicos, para as situações e perceber que esta não é a verdade. Homens que se endeusam, homens que gostam de receber esse tipo de adoração, sentem prazer nisso. Queridos, cobertura espiritual não existe. Olha, cuidado que se você não fizer o que eu estou mandando, olha, se você sair da minha igreja, olha, se você trocar de denominação, você vai perder a cobertura espiritual. A nossa cobertura espiritual, queridos, o nosso guarda-chuva é Jesus Cristo. Foi Ele, o único sem pecado, o único sem mancha, o único sem mácula. Se formos depender dos homens e das mulheres para termos cobertura espiritual, a gente está lascado. O negócio não vai ficar bom. Porque somos homens e mulheres também passíveis de erros, de perdão, de salvação, de graça, de unção da parte de Deus. Essa pregação vergonhosa que temos hoje, ela só é para manipular a vida das pessoas, com medo. Não faça isso, não faça aquilo, me obedeça. Vocês já escutaram o termo, né? A gente escuta muita pregação sobre isso. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E as pessoas hoje, elas precisam permanecer caladas, às vezes dentro de ministérios, de contextos de igreja, em vez de serem livres, em vez de serem espontâneas, acreditarem e viverem, né, o Evangelho na sua plenitude, elas ficam debaixo de um jugo, debaixo de um cabresto, debaixo de uma liderança que as sufoca, que as engana. O próprio Paulo fala isso, né, em Gálatas, ele tenta abrir os olhos de Gálatas. Gente, cuidado. E é o que o Senhor está falando para nós hoje, que estamos aqui sentados, e para você que está em casa. O nosso único guarda-chuva espiritual, a nossa única proteção, a nossa única cobertura espiritual é Cristo Jesus. É Ele, é uma fonte, Ele tem uma fonte inesgotável de respostas, de soluções para cada problema que você tiver na sua vida. É inesgotável, nunca vai ter fim. Não fique buscando proteção espiritual, não fique acreditando nessas maldições, né, que ficam lançando, porque eu amaldiçoo, porque eu faço, porque eles não têm poder para isso. Porque nós servimos ao nosso único pastor, o pastor das nossas almas, aquele que se entregou por nós. Quando Cristo, ele foi morto na cruz do Calvário, diz que naquele exato momento o véu se rasgou de alto a baixo. O véu que separava, né, no templo, onde só os sacerdotes entravam, onde só os homens representavam homens escolhidos. O que isso te faz lembrar? Os sacerdotes eram homens escolhidos a dedo para representar o pecado de todo um povo, e só ele podia ir para a presença de Deus, meio que defendendo o pecado de toda uma população. Hoje em dia vivemos esse jugo maldito, demoníaco de novo, onde homens se colocam dizendo, não, fala comigo. Eles são praticamente os intercessores, né, entre a gente e o Senhor. O véu foi completamente rasgado, porque Deus, Ele quer relacionamento comigo e com você. O véu foi completamente rasgado para que não precisasse mais a interferência humana, para que houvesse relacionamento e comunicação entre a gente e o Senhor. Liberte-se disso, não creia nisso, conheça a palavra de Deus de maneira profunda para que você não seja enganado e que a sua vida não seja manipulada por pessoas dessa conjuntura, eu não sei nem de que palavra eu uso. Eu queria falar uma palavra, mas ia ficar muito feio. Pessoas que usam mesmo da fé das pessoas, homens que usam da inocência às vezes do povo de Deus.
para ludibriar, para enganar, e ferem tanto. Às vezes a gente não tem noção como pessoas chegam tão feridas de outros lugares, porque viveram julgos dessa maneira durante anos da sua vida. Vamos caminhar? O ponto 3 diz o seguinte: nós fomos chamados para convergir tudo em nós para a glória de Jesus. Vamos ler o versículo 14? Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Como eu falei para você, eu retirei a minha tireoide há pouco tempo, a minha voz ainda não está 100%. E o apóstolo Paulo, ele faz, junto com Barnabé, ele rasga completamente as suas vestes, ele se desespera, ele não se aproveita da situação. Ele mostra: olha só, eu sou um homem como você, eu sou carne e osso. Não façam isso, não se prostrem diante de mim. Se prostrem diante desse Deus que merece toda a adoração. Foi Ele que criou todas as coisas. É esse Deus que vocês têm que se jogar de joelhos e prestar culto, não a mim, de uma forma desesperada. Porque no auge da sua justiça e da sua ética, ele entende que nós não podemos e não devemos ser adorados. O apóstolo Paulo, aqui é interessante, o texto diz que depois de toda aquela situação, todo mundo se reúne para adoração. De repente vem um grupo de judeus que já vem perseguindo eles. Lá no começo do capítulo 14, se você depois quiser dar uma olhada em casa, esses judeus, eles chegam no meio daquela confusão e começam a incitar o povo a rejeitar e apedrejar o apóstolo Paulo e Barnabé. No domingo passado, o pastor Marcos até falou isso para a gente, sobre o tipo de pedra que era usado, no Oriente Médio. A gente fala de pedra, a gente acha que são pedrinhas, mas eram pedregulhos, eram pedras enormes. E eles começam e eles machucam o apóstolo Paulo de tal maneira, de tal forma, que ele fica completamente arrebentado. Você imagina o apóstolo Paulo sangrando, ele é arrastado da cidade e jogado do lado de fora. Eu já morei no Oriente Médio e você imagina um lugar com poeira. É muita poeira para todo canto. Então eu imagino, antigamente era muito mais poeira ainda, que não tinha nada asfaltado, não tinha nada limpinho, era muita poeira. Então você imagina aquele sangue com a poeira, aquele envolvimento, ele estava a milanesa, Eles jogam o apóstolo Paulo para fora da cidade, ele é dado como morto praticamente. E aí os discípulos ficam em torno dele, ao redor dele, e de repente o apóstolo Paulo ele começa a se movimentar, a se mover de novo, ele se levanta e entra na cidade outra vez. Depois no versículo 22 a gente vai observar que eu acho que depois que ele se recompõe totalmente, os dois se juntam e voltam nas cidades que eles tinham ido anteriormente, reforçando e fortalecendo, encorajando os cristãos e falando para eles: olha só, gente, vai valer muito a pena o nosso sofrimento. Você imagina isso? O corpo do apóstolo Paulo era tomado de feridas e de cicatrizes, completamente machucado, porque ele apanhou demais. Quando não era pedra, era chicotada. Quando era chicotada, era pancada. Era um cara que foi açoitado várias vezes. O corpo dele era coberto de marcas. E é por isso que ele diz: trago no corpo as marcas de Cristo. Cada marca, cada cicatriz daquela. Às vezes as cicatrizes, elas não estavam ainda nem curadas. E ele já apanhava em cima de novo. O corpo de Paulo era arrebentado. Provavelmente ele passava no seu ministério, muitas dores. Esse homem, de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária, ele sabia exatamente o que era sofrer pelo nome de Jesus. Antes perseguidor da igreja, agora perseguido. Ele se levanta para fortalecer os irmãos e fala: gente, vai valer a pena o nosso sofrimento. Quando eu olho para o nosso contexto, para a nossa realidade de hoje como igreja, a gente percebe o quanto a gente está com algum problema. Às vezes acontece alguma situação na nossa casa, alguma luta no nosso casamento, ou na nossa saúde, ou nas nossas finanças, nós já queremos desistir de tudo.
Nós já queremos desistir de evangelho, de igreja, de ministério. Às vezes você tem alguma atividade aqui mesmo, né, ministerial, e de repente alguém faz uma coisa que você não gosta, ou olha para a sua cara de uma maneira que não foi legal, ou tem uma opinião contrária à sua, e de repente a gente já fala, opa, desisto, não vou fazer mais nada. O apóstolo Paulo era imparável. Não era qualquer coisa que podia parar aquele homem, porque ele sabia exatamente para que ele havia sido chamado e ele não poderia parar de pregar. Ele diz na palavra de Deus, ele fala o seguinte, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim. E ele faz isso com muito zelo, com muito cuidado, com muita destreza. Ele faz isso com muita força, com muita ousadia. E quando olhamos para a nossa realidade hoje, nós temos tantos livros cristãos, nós temos congressos, nós temos atividades, nós temos cursos, estamos completamente aparamentados, né? Cheios de recursos, cheios de conhecimento, seminários de tudo que é tipo que você possa imaginar espalhados por aí, até online, a gente tem acesso a tanta coisa, mas nós não temos mais esse espírito ousado que os apóstolos, como o apóstolo Paulo tinha. Qualquer coisa é motivo para nos paralisar, qualquer coisa é motivo para nos engessar. Nós agimos como as crianças mimadas, né, que falam, não vou fazer mais nada agora. Vou levar a bola, que a bola é minha, vou levar para minha casa. O que estamos fazendo da nossa vida? Foi uma mensagem maravilhosa, poderosa, que foi entregue nas minhas mãos e nas suas mãos, e o que nós estamos fazendo com ela. Eu penso que às vezes nós temos essa mensagem, nós temos essas informações, mas nós estamos no lugar errado, fazendo a coisa errada. Muitos de nós passamos grande parte do nosso tempo pensando na nossa vida, preocupados qual o próximo seriado que vai passar, ou qual é o próximo jogo de futebol, ou que produto de beleza eu posso comprar, ou qual é o carro ou o celular que vai sair daqui, né, em 4 meses. Aí de repente a gente resolve sair do nosso sofá, a gente olha pela janela e a gente vê aquele povo se afogando, tudo acabando, e a gente fala, meu Deus, olha que triste essas pessoas, né? Poxa, e fulano morreu de câncer, que triste, olha só, entraram numa escola de novo atirando, ó, esses jovens de hoje em dia, né? Nossa, quanta gente está se matando, né? O filho de não sei quem, menina, que tristeza, voltou para as drogas. Aí a gente, né, fica com aquele nosso momento de reflexão e indignação, a gente seca meia dúzia de lágrimas que desceu no rosto, a gente volta para o nosso sofá e liga a nossa televisão, a gente volta a assistir televisão. Nós estamos no lugar errado, fazendo a coisa errada. Estamos engessados, paralisados, porque só pensamos na nossa própria vida. O que vamos comprar, como vai ser o dia de amanhã, o que eu vou fazer de almoço segunda-feira, como serão as minhas próprias férias, como será o cruzeiro no Caribe, como será a Torre Eiffel em Paris. E a nossa vida gira em torno dessas coisas como se elas fossem nos levar para o céu. São coisas passageiras, são coisas que vão ficar para trás. E gastamos todos os nossos dias, toda a nossa energia, todo o nosso dinheiro em coisas que não têm nada a ver com a eternidade. Estamos completamente vazios do Senhor. Paulo, ele chega nesse momento todo machucado, ensanguentado, passando uma injustiça severa. E você não vê ele se lamentando, você não vê o apóstolo Paulo amaldiçoando, ele se levanta, sacode a poeira e volta a fazer o que Jesus mandou ele fazer. O coração daquele homem, ele estava tão disposto a entender o coração de Deus e a fazer o que Deus esperava dele, que ele diz, olha o seguinte, queridos, eu aprendi o segredo de viver contente com todas as coisas. Quando eu tenho roupa, quando eu não tenho, quando eu estou com frio, quando eu estou com calor, quando eu tenho comida ou quando não tenho comida, quando eu estou de pé ou quando eu estou lá, esmagado por pedras. Eu aprendi esse segredo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Ele podia todas as coisas, inclusive o sofrimento. Que se a gente for olhar no contexto bíblico, talvez a gente pudesse enumerar muito mais tragédia e sofrimento no ministério e na vida de Paulo do que coisas aparentemente boas e agradáveis. E o que tem acontecido na vida, na sua vida e na minha vida, que nós não nos levantamos dos nossos sofás e não vamos fazer aquilo que precisamos fazer. Os hospitais estão lotados esperando gente como a gente para orar, para dar uma palavra de encorajamento. Os presídios, os orfanatos, os asilos, os becos de São José dos Campos. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Estamos esperando o próximo fazer, estamos esperando o pastor, o missionário, o apóstolo, o bispo. Estamos esperando alguém fazer alguma coisa, porque eu estou aqui muito confortável com a minha vida. Deixa eu continuar fazendo o que eu continuo fazendo. Enquanto estamos girando em torno da nossa própria existência, pessoas nesse exato momento estão morrendo sem salvação. Porque existe um encargo que foi dado para a igreja. Existe um chamado especial dado para cada um de nós, independente do título, de quantos anos você tem de ministério ou de igreja, enfim. Foi nos dado um encargo, está sobre nós. Nos será cobrado o que você fez com a mensagem da salvação. Não vai ser cobrado quantas vezes você tirou de férias, e se você ficou magro, se você ficou gordo, se você correu, se você não correu, se sua diabetes está alta ou está baixa, se você está hipertenso ou não, se você fez a dieta low carb ou não fez. Vai nos ser cobrado o que fizemos com a mensagem que recebemos. Colocamos dentro das nossas gavetas, dentro da nossa casa e deixamos para outro fazer? Esse chamado ele foi dado para toda a igreja de Cristo. E com certeza, nós não vivemos coisas extraordinárias, nós não temos testemunho para contar, porque nós não fazemos nada. Não estamos fazendo o que fomos chamados para fazer. Eu espero que o Espírito Santo hoje fale ao seu coração como falou com o meu, que Ele rasgue o nosso coração por inteiro, que Ele traga arrependimento ao nosso coração, porque mudança, queridos, não é um estado lá emocional que a gente fica impactado no momento, mas é um arrependimento. Precisamos estar completamente arrependidos do tipo de vida que estamos levando, para pegarmos outra vida e começarmos a viver da maneira que Deus quer que a gente viva. Nós não fomos chamados para ficar dentro das nossas casas. As nossas vozes precisam ser conhecidas nos lugares. A voz da igreja do Senhor. É interessante como a gente está falando de voz. Eles tentaram calar o apóstolo Paulo com pedras, tentaram com chicotada, com prisão, e prisão domiciliar, e faz isso, faz aquilo, aquele homem não se calava. Até que falou, vamos fazer o seguinte, vamos arrancar a cabeça dele fora. Vamos arrancar a cabeça dele, porque aí o apóstolo Paulo para de falar. E assim, Paulo é tirado dessa terra decapitado. Só que hoje, 8 de setembro de 2019, estou lá no futuro, hein, gente? 8 de setembro de 2019, nós continuamos falando a mensagem que estava na boca do apóstolo Paulo. Eles arrancaram a sua cabeça, mas não conseguiram arrancar a mensagem. Eles pararam o corpo daquele homem, mas não conseguiram parar aquilo que ele falou. Está ecoando até hoje pela eternidade, vai ecoar até que o Senhor Jesus volte para nos buscar. Essa mensagem, ela não pode ficar parada. Essa mensagem ela não pode ficar só estagnada nos nossos livros e nem só no nosso conhecimento. Mas como o apóstolo Paulo, nós precisamos ir para as ruas, seja aqui em São José dos Campos ou aquilo que Deus está falando ao seu coração. Talvez não seja nessa cidade, seja em outra, não nesse estado em outro, não nesse país em outro. Seja ousado no Senhor, tenha ousadia no Espírito Santo para fazer aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Existem sonhos aqui nesse lugar, ministérios que foram encaixotados, porque talvez você esteja pensando, não tenho muito tempo, não tenho muito dinheiro, não tenho muita saúde, não tenho muito conhecimento, então não farei. Cuidado.
Algo muito precioso foi dado para você. Uma capacitação extraordinária dos céus, e a gente não pode colocar dentro dos bolsos e permanecer dessa maneira. Precisamos nos levantar e fazer aquilo que fomos chamados para fazer. O Ministério de Louvor vai tocar uma música que fala sobre consagração. Conforme eles forem tocando, se você se sentiu de alguma maneira tocado por essa palavra e você quer responder não a mim, mas ao Senhor, você pode ficar à vontade para vir aqui na frente que vamos orar juntos. Amém? O Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o teu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que beleza. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com teu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Vamos cair em pé, vamos cantar juntos. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória
Queridos, vou fazer mais um chamado aqui na frente para você que está acometido por alguma doença grave, completamente desenganado pelos médicos, ou talvez a sua doença não seja tão grave assim, mas te incomoda. Queridos e queridas que estão aqui, que têm diabetes, câncer, nódulos, tumores, vocês podem vir aqui que nós vamos orar. Nós vamos dizer para o teu problema que Jesus pode. Você que talvez seja acometido por depressão, síndrome do pânico, problemas, distúrbios de ansiedade, distúrbios do sono, distúrbios de apetite, que você vem aqui agora em nome de Jesus Cristo. Qualquer tipo de doença, talvez muito grave ou não, mas que te incomoda, e você fala, não, hoje eu vou orar. Venha com seu coração cheio de fé. Se temos aleijados, paralíticos nesse lugar, vocês podem vir à frente, se assim vocês sentirem no coração. Em nome de Jesus. Você que tem um problema de visão, talvez de audição, nós queremos dizer que o Deus de toda a terra, o Deus poderoso, o Deus que comanda o universo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que está em lugares tão altos, é tão digno de louvor, Ele é tão santo, Ele é tão poderoso. Ele está aqui andando agora no nosso meio, através do seu Espírito. Queridos aqui do meio, vocês podem abrir o caminho para a moça da cadeira de rodas passar, em nome de Jesus? Podem chegar mais para frente, vocês que estão no corredor, se vocês conseguirem, pode vir. Queridos da igreja mais antigos, ajudem as pessoas a virem mais para frente. Me ajudem a fazer isso, em nome de Jesus. Você pode botar a sua mão na sua enfermidade, se por um acaso não é possível, você põe a mão no seu coração. Lembra que eu contei para você, Ele é o Deus que pode curar ou não pode, Ele é o Deus que pode fazer e também não faz. Nós não temos como encaixotá-lo ou dizer, Senhor, faça isso ou faça aquilo. Quem somos nós? Ai de nós se falarmos dessa maneira com Ele. Mas nós estamos nos submetendo à presença poderosa do Espírito Santo nesse momento. Esse Espírito Santo que vem de todas as partes, Ele vem sondando os corações em todas as partes do mundo, de norte a sul, de leste a oeste. Esse Espírito Santo que é impossível segurá-lo. Ele se manifesta como vento, se manifesta como fogo. Ele é uma das pessoas da Santa Trindade, uma personalidade incrível e poderosa, o Espírito de Deus que não pode ser segurado. Espírito de Deus, em nome de Jesus, vai passando do alto da cabeça à planta dos pés dos meus queridos e queridas nesse momento, Senhor. Faça a Tua obra na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, declaramos cura completa, Senhor, sobre ossos, sobre medula, cura completa, Senhor, em nome de Jesus, sobre a coluna. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor, a Tua presença poderosa, Espírito de Deus, vai trazendo vida. Aquele que está desanimado, cansado, sobrecarregado, aquele que já desistiu de viver por causa das dores, por causa dos problemas de saúde, em nome de Jesus, traz um novo ânimo essa noite, Senhor, traz um novo ânimo. Espírito Santo de Deus, vai secando toda lágrima agora, vai liberando os corações incrédulos, em nome de Jesus, vai quebrando, Deus, vai quebrando as muralhas de incredulidade que existem dentro de nós. Povo tímido, incrédulo, em nome de Jesus, que o Senhor sopre coragem, a intrepidez do Espírito Santo. Isso não vem de parte humana, isso vem da parte dos céus, da parte de Deus. Espírito Santo, vai distribuindo nesse momento os dons para a Tua igreja, segundo lhe apraz, Senhor, segundo o Senhor tem vontade, para a edificação do próprio corpo de Cristo, em nome de Jesus. Vai levando embora toda a depressão, toda a dor, todo o sofrimento, todo o anseio de suicídio que está nessas mentes agora, em nome de Jesus, que seja retirado. Sopra, Senhor, vida poderosa, plenitude do Espírito, Senhor, sobre nós nesse momento. Invade a Tua igreja, nos 4 cantos, Senhor, dessa igreja. Vai lá no ministério infantil, Senhor, no berçário. Invade a Tua igreja, no estacionamento, nos corredores, nos banheiros.
Senhor, derrama os teus rios de cura, de novidade de vida, Senhor, ao ponto de transbordarmos desse lugar para as ruas. Transbordarmos para as ruas, Senhor, que estão aqui aos nossos lados, Senhor, em nome de Jesus. Vai transbordando, Senhor, em todos os bairros de São José dos Campos agora, Pai, Espírito de Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Levanta, Deus, aquele que está morto, cansado, abatido, em nome de Jesus. Aquele que está completamente sem sonhos, parou de sonhar, parou de crer, parou de acreditar, está sem projeto, não sabe nem o que vai fazer quando sair do culto. Eu oro em nome de Jesus, Espírito de Deus. Eu sei que você tem um presente para cada um de nós, e eu peço que o Senhor libere esse presente agora nas nossas mãos. É um presente que nos custará grandes coisas. É um presente que nos custará, Senhor, completamente a nossa vida inteira. Mas como valerá a pena viver por Ele? Eu oro no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Traz, Senhor, aquilo que o Teu povo já perdeu há muito tempo. Ressuscita em nós, Senhor, a sede do Teu Espírito, de ver as Tuas manifestações. Ressuscita em nós, Senhor. Ressuscita em nós os nossos sonhos, os ministérios que foram engavetados. Ressuscita nesse povo, Deus, os grandes evangelistas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão sair pelas ruas, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, pregando as novidades dos céus em Cristo Jesus. Poderoso Deus, maravilhoso Deus, nós te agradecemos por fé, porque sabemos que aquilo que o Senhor fez em nós hoje, Deus, só os céus poderiam fazer. Nós agradecemos a Tua gloriosa presença e que não pare aqui. Nós queremos continuar, Senhor, essa adoração, essa busca dentro das nossas casas, dentro dos nossos quartos. Abala o nosso coração, a nossa alma, as nossas estruturas, para que nós possamos voltar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar a mão aí para o querido que está ao seu lado? Dá a mão para o querido que está ao seu lado. Dá a mão para a querida que está aí do seu lado. Eu queria que você repetisse comigo assim: esse mundo não é a minha pátria, ele é a minha missão. Esse mundo não é a nossa pátria, queridos, ele é a nossa missão. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sua semana não vai ser mais comumente a mesma como tem sido até aqui. Saia daqui desafiado a ser um promotor da graça de Deus. Saia daqui desafiado a ser a voz, a boca de Deus, aonde quer que você esteja. Saia daqui motivado, incentivado, com um coração cheio de esperança, graça e favor, para compartilhar com todos aqueles com quem você encontrar durante a sua semana. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui presentes, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que haja paz em Jerusalém e que o nosso coração seja inundado, Pai, que ele seja inundado pelo poder de Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que o nosso coração, a nossa voz, o nosso pensamento, que todo o nosso ser seja tomado pela sua presença, Pai. E que nessa semana, onde os nossos pés repousarem, a sua graça, a sua bondade, o seu favor e a sua misericórdia também se façam presentes de igual modo. Que onde nós possamos estar e passar, que a convivência seja plena da sua bondade e do seu amor, Pai. Que não sejamos mais crentes comuns, como disse a Priscila nessa noite, mas que tenhamos ousadia no Senhor de proclamar a tua verdade, a tua bondade e o teu favor. E nós oramos assim, nos despedindo dessa noite, com o nosso coração cheio de esperança, de alegria e paz. E se você concorda com essa oração feita em nome de Jesus, você diz amém. E dá uma linda salva de palmas ao Senhor por essa noite. Deus te abençoe. Vai em paz. O Senhor te guarde e te abençoe.